Atenção, Lula e seu entorno afirmam que Flávio já bateu no teto de votos, e que a grande virada se aproxima. Na segunda parte do vídeo você verá que um desses extremistas de esquerda, um biógrafo, que vocês talvez conheçam, diz que Lula vai ser eleito no primeiro turno. Bom, mas aí não será o povo que estará votando, né? Aí serão quem? Os eleitores eletrônicos? Cruzes, quando eu penso nisso, dá até arrepio. Coordenador da campanha de Lula diz que Flávio Bolsonaro bateu no teto. Ministro Wellington Dias acredita que a eleição desse ano será uma das mais tranquilas da história, ao contrário das previsões. Então é igual que Bino. Wellington Dias é um sujeito que tem um QI de menos 13. QI de menos 13. Vocês do Piauí conhecem bem, é um sujeito incapaz. E é o coordenador da eleição de Lula. Quer dizer, tudo que nós observamos no dia a dia diz que esse governo acabou. Como é que essas tranqueiras pensam que serão reeleitas no primeiro turno? Então é igual a Quibino. Aí é fechar, realmente assumir que aqui se tornou a Gadafilândia. A Gadafilândia, o reino do Gaddafi, do Gaddafi II. É admitir que teríamos muito mais mistérios entre a urna e o eleitor do que prevê a nossa vã cidadania. Mas não comentem sobre isso, apenas ouçam e matutem. Hoje é perigoso até pensar em voz alta, ok? Não pensem em voz alta. Coordenador da campanha de Lula diz que Flávio Bolsonaro bateu no teto. Ministro Wellington Dias, que destruiu o Piauí quando era governador, acredita que a eleição desse ano será uma das mais tranquilas da história, ao contrário das previsões. Olha para a cara, dá um Google aí, pesquisa a cara desse Wellington Dias. O cara é um nécio. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, coordenador da campanha do presidente Lula à reeleição, que é próximo a Janja, inclusive, tem feito diversas avaliações sobre o crescimento do senador Flávio. Nas pesquisas de opinião, o candidato da oposição aparece tecnicamente empatado com o petista em praticamente todos os levantamentos. Um dos feitos do Wellington Dias na sua gestão no Piauí foi fazer uma ciclovia em plena autoestrada, no meio da autoestrada. Entre uma mão e outra mão, ele fez uma ciclovia. Só para você ver que um sujeito desse vai entender de estatística? Não, entende de mentira, mas a essa altura, fraquinha, não é? Esse Wellington Dias, que é coordenador da campanha de Lula, acredita que os índices alcançados por Flávio se devem basicamente ao fato de ele ser filho de Jair Bolsonaro. Ele teve um crescimento a partir da ocupação do espaço que era do pai. Olha o óbvio lulante. Mas esse crescimento, segundo o coordenador da campanha de Lula, esse Wellington Dias, já teria atingido o limite. Disse ele, já tem aí cerca de 60 dias que ele está no nível de estabilidade nos levantamentos. É legal. E o Lula que está caindo? Essa semana não se engana, essa é uma pesquisa comprada por gente ligada ao PT que bota Lula recuperando alguma coisa. Disse ele ainda, na média das pesquisas que a gente acompanha, o presidente Lula está na frente, num patamar mais elevado que em 2022. Isso é mentira da mais deslavada que existe. A disputa acirrada tem gerado previsões de que a campanha de outubro será uma das mais agressivas desde a redemocratização. O Wellington Dias, no entanto, discorda. Disse ele, eu digo que 2026 será menos tensão do que foi em 2022, que a essa altura já tinha confronto de... Bom. Bom, agora vamos para o tal do biógrafo. Cadê? Matéria do Poder 360. A anterior foi da CNN, aliás, da Veja. Essa que o coordenador diz que Lula vai ser eleito com tranquilidade, com os pés nas costas. O biógrafo Fernando Moraes diz acreditar que Lula será reeleito no primeiro turno. Para Fernando Moraes, o petista será o primeiro brasileiro a ser eleito presidente 4 vezes. Segundo ele, Lula está entusiasmado. Aí eu repito o que eu disse lá no início. Pensar que um sujeito desse, nas condições que todos sabemos que ele se encontra politicamente e seu governo e seus aliados, vai ser eleito em primeiro turno, aí realmente nós devemos, se isso acontecer, Xi Jinping realmente tomou o poder no país, não é verdade? Fernando Moraes
Antes de comentar esta baboseira que você falou, ou então vocês estão dando spoiler do que vão ter coragem de fazer, antes disso eu quero perguntar o seguinte: cadê porque o ACM Neto, que não liga para a história do avô, não fala, então eu vou falar. Cadê as milhares e milhares de páginas, as centenas de arquivo que ainda na primeira metade dos anos 2000, Antônio Carlos Magalhães, o ACM, lhe passou em confiança, porque houve uma tratativa entre vocês dois para você escrever a biografia do senador Antônio Carlos. Onde estão os arquivos? O que você fez com os arquivos de tudo quanto é tipo que a ACM lhe confiou, porque você contratou com ele a escrita de uma elaboração de uma biografia. Você fez biografia de Olga, fez biografia de Chateau, etc. Por que que até agora, 20 anos depois, essa biografia não saiu? Por que isso? Foi uma cilada contra o velho Antônio Carlos? Você não vai fazer a biografia? A família já lhe perguntou, devia perguntar, cadê o material? Há uma lista do material que foi passado para você. No contrato, a família tem uma cópia do contrato? Por que a família não resgata, não faz um distrato, pega esse material de volta, já que você sentou-se em cima do material e, pelo visto, já com quase 99 anos, você não vai escrever a biografia? Ao contrário, está se encontrando com o gêmeo do Moacir, aí dentro do Palácio da Alvorada, do Planalto, e dizendo que ele vai ganhar a eleição no primeiro turno. Urge, porque é de interesse do Brasil, é a história do Brasil. Não pense que eu estou aqui fazendo defesa de Antônio Carlos. O material que ele entregou a você, em confiança total, inclusive o contrato prevê que ele não precisaria ler, agora não pode ver o que morreu, porque você demorou tanto de escrever a biografia. Confiou a você o material para você escrever a biografia como você, sendo honesto, né? Bom, mas o ACM, que diziam que era de direita, mas se dava muito bem historicamente com um monte de comunista, parece que dessa vez, né? Então, para vocês saberem quem é o Fernando Moraes. O jornalista Fernando Moraes disse estar convencido da reeleição de Lula. Afirmou que pensa isso do ponto de vista de alguém que acompanha Lula há 50 anos. Mas quem vota no Lula é o próprio Lula? O escritor lançou em abril o segundo volume da biografia Lula pela Companhia das Letras. Quer dizer, o sujeito já escreveu 2 biografias de Lula, depois de ter pego o material do ACM, e até agora não escreveu a biografia do ACM. É por isso que muitos mais criticam a forma como a família trata a memória do senador falecido. Até hoje não se tem um memorial realmente à altura de ACM, etc, etc. Eu acho que se a direita continuar fragmentada como está, disse ele, o Lula pode ganhar essa eleição no primeiro turno. E quem está falando isso é uma pessoa que acompanha a vida dele desde 75. Eu estou convencido de que o Lula vai ser o primeiro brasileiro a exercer 4 vezes a presidência da República escolhido por voto popular. Voto popular. Moraes negou que o cenário eleitoral seja adverso a Lula. Imagina, pesquisas de várias empresas têm indicado um empate técnico entre ele e Flávio Bolsonaro no segundo turno. Segundo o biógrafo, o presidente está vendo com muito entusiasmo o pleito. Sei. Ele também viu com muito entusiasmo a indicação do Messias. Foi prepotente e arrogante. E depois recebeu com muito entusiasmo a rejeição do Messias também. É a derrubada do veto da diminuição das penas. Se dependesse de pesquisa de opinião pública, ele tinha perdido todas as eleições da vida dele. Imagina, o Datafolha ajudou tanto em 2022, botou Lula com 20%, 25% de frente a Bolsonaro até 3 semanas antes do pleito, numa narrativa, sustentando a narrativa, e quando se viu no final, supostamente, Lula tinha menos do que 2% na frente de Bolsonaro. Se ele dependesse de pesquisa de opinião, nunca ele teria perdido todas as eleições da vida dele. Não há uma única eleição que ele comece ganhando do adversário. Opa, olha como o velho está mentindo. Gente, em 2022, jamais o Bolsonaro esteve na frente. Segundo as pesquisas, todas as pesquisas apontavam, inclusive o Datafolha, o Lula na frente sempre. Eu estou convencido de que até outubro ele vira esse jogo. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida que vai virar.
A confiança eleitoral sempre acompanhou Lula, a frustração com as derrotas também. Moraes escreveu no livro episódios em que o presidente cogitou desistir da vida política depois de perder eleições que acreditava que venceria. Ninguém gosta de perder a eleição, mas eu nunca conheci alguém que perdesse tanto as estribeiras quanto ele. Ele ficava de rabo entre as pernas, deprimido. Não seja por isso. 2026 ele vai sentir isso de novo. Sobre a decisão de não prosseguir com o terceiro mandato do petista, o biógrafo brincou. O Lula já disse que vai viver até os 130 anos. Se deixar por conta dele, é capaz do Lula sair candidato em quinto mandato. Eu estou dizendo que é o Gaddafi, né? Então, vou ter que deixar para minha neta continuar e escrever sobre o Lula. Segundo ele, a biografia do presidente também é um pouco da história do Brasil. Tá certo. Faz um acordo com o fornecedor do Lula, Fernando Moraes. Compra também algumas coisinhas para viver até 130 anos. Dê seu like aí. Inscreva-se. Confira a sua inscrição agora. Comente. Compartilhe. Se aparecer o botão hypar, clique aí para esse vídeo chegar a mais pessoas. Por favor, confiram suas inscrições. Estão retirando suas inscrições. Se você está aqui pela primeira vez, inscreva-se. É hora de ir até a aba Seja Membro, tornar-se membro deste canal.